chegamos em mais um capítulo da nossa jornada. Essa jornada agora nós iremos entrar aqui para descobrir como podemos entender a Petrobras como uma empresa. E ao longo dos próximos minutos eu vou te mostrar ela como empresa, porque antes de fazer qualquer investimento, qualquer aquisição, eu sempre falo para vocês que tem um documento super importante, que é o API, que é a Análise de Perfil de Investidor, e que esse perfil ele é dividido em conservador, moderado e arrojado. Pensando em horizonte de tempo, pessoas conservadoras pensam em curto prazo, não querem volatilidade, querem uma previsibilidade e querem ver o seu capital crescendo. Pensando no modelo moderado e arrojado, eles aceitam um pouco mais de tempo para conseguir receber os seus retornos e que atravessem ali períodos de instabilidade, mas que no longo prazo eles entendam que existem lucratividades, ou no ganho de capital, ou nos juros, ou nos dividendos. E é isso um pouco que eu falo do meu método Renda, Juros e Dividendos, que é o método Rejude. Ele te mostra que você trabalha por sua hora trabalhada, é o seu salário mínimo, os seus proventos, e você também tem que ter o dinheiro trabalhando para você. Trabalhando para você em quais formatos? Renda, juros e dividendos. Você tem que ter forças adicionais sendo os seus funcionários fazendo o dinheiro trabalhar para você. Então, você pode ter a sua hora de trabalho, você pode ter títulos públicos, onde ele vai te oferecer juros, você pode ter dividendos, que são de empresas ou fundos imobiliários, que vão construir a sua renda passiva. Então, a grande ideia aqui é que você entenda esse efeito multiplicador da renda, juros e dividendos no seu patrimônio. Para isso, antes de você partir para os investimentos, você faz esse API, essa análise de perfil de investidor. O mercado de ações, ele é para um cenário de médio a longo prazo. E eu vou te mostrar, venho sempre conversando com você, que no médio e longo prazo, as empresas tendem empresas que têm bom modelo de negócio, investimentos, crescimento, que têm uma gestão eficiente, geram valor ao longo do tempo. Então, eu vou te mostrar essas empresas, mas também vou te mostrar que no moderado e o arrojado, você tem que ter uma visão de longo prazo, médio e longo prazo, de recorrência, de todo mês você está fazendo isso, adquirindo, entendendo as empresas, e aí entra esse módulo. O módulo 2 ele vai te mostrar o que é a Petrobras, como ela funciona, qual a sua estrutura, quais são os pensamentos. Então, eu vou fazer um breve histórico sobre a companhia, a importância dela para o país, a estrutura acionária entre ações ordinárias e preferenciais, como a estatal gera receita e distribui seus proventos e riscos e oportunidades antes de investir na Petrobras. Bem, do ponto de vista de histórico da companhia, a empresa nasce ali dentro do governo Getúlio Vargas, onde ele quer que o petróleo seja nacional, ele cria essa estatal. Por que é uma estatal? Visitando o óbvio, porque metade dessa empresa é do governo e metade é do mercado. Então a gente chama isso de capital misto, uma participação do governo, uma participação do capital privado. Então essa divisão cria a Petrobras ao longo do tempo, ela é a nossa principal petrolífera, atuando em diferentes frentes que eu vou mostrar para você. Então a importância dela é o petróleo nacional, e isso gera muitas discussões entre gestores de fundos, entre investidores, entre os críticos e os que são favoráveis à companhia. A empresa está no mercado de ações, aqui tem várias discussões se as empresas que estão começando, que são empresas que não são de capital do governo, mas sim capital totalmente privado, tem mais oportunidade quando comparado à Petrobras. Essa é uma ampla discussão, mas que não é o objetivo aqui desse nosso encontro. Esse encontro ele tem um foco de te explicar o que são dividendos, como você pensa, como você olha a empresa. Então a gente vai agora para esse capítulo, mas a empresa Petrobras nós entendemos que ela é muito importante para o petróleo nacional. Muito bem, aqui tem a questão de composição acionária. Precisamos lembrar que uma ação é uma empresa e uma empresa tem a sua composição acionária. Então aqui vamos visitar a composição acionária da Petrobras. Então lembrando que ela tem uma quantidade X de ações e algumas pessoas detêm esse capital. Então vamos ver aqui, ó, governo federal. Então o governo federal hoje, tá, ele tem uma composição acionária de 29%, tá? Também existe aqui o BN10 participação e o BN10 também com participação. Ela tem ações ADRs, que são ações negociadas no mercado internacional, em 21%. Tá? Estrangeiros aqui na B3 tem 24% dela. Investidores institucionais têm 7% e o Fundo Garantidor da Petrobras tem 1,33%. E pessoas físicas e jurídicas têm mais ou menos 9% da companhia. Então isso faz dela uma empresa de capital misto, tá bom? Então, olhando esse gráfico aqui, tá? Os investidores brasileiros representam
17%, grupo de controle, tá? Representam aqui 37%, e investidores não brasileiros 47%. Aqui eu vou entrar num ponto importante, que tem aquela categoria de ação, que são as ações ordinárias, que aí, antes de prosseguir com esse raciocínio, eu tenho que explicar uma coisa. Existe no mercado uma estrutura acionária, tá? Essa estrutura acionária é dividida entre ações ON e ações PN. Ações ON dão direito a voto numa assembleia. Como essa ação, como a empresa ela tem suas ações divididas em frações, né? Uma fração, você pode ter momentos que um determinado grupo tenha maior quantidade de ações e faça a sua votação. Então, quem tem ações ordinárias pode realizar as votações, eles votam nessa assembleia. Então, quem tem uma ação ordinária tem poder de voto numa assembleia. Então, se uma maioria tem poder de voto numa assembleia, ele vira ali o grande detentor da companhia. Então, ações ordinárias, se você quer votar, se você quer participar da empresa, você vai ter ações ordinárias. Tem uma outra categoria de ações que são as ações preferenciais. Essas não dão direito a voto numa assembleia, mas elas têm a preferência em receber os proventos, os dividendos, que nós falamos no nosso primeiro capítulo. Então, se você tem ações preferenciais, você não vota, mas você tem uma preferência de dividendos e, historicamente, as ações preferenciais pagam um pouco mais de dividendos. Por que isso? Porque já que ela não pode votar, ela oferece um dividendos maior. Já as ações ordinárias, elas só dão direito a voto. Então, esse é um componente muito importante, ações ordinárias e ações preferenciais. E aí, com esse conteúdo, a gente pode voltar aqui e perceber o seguinte: no capital total da companhia, o governo federal tem 50,26%. Né? Então, por quê? Porque ele tem ações ordinárias, tá bom? Ele tem ações ordinárias da companhia, ele tem mais de 50%. Então, você tem aqui uma composição acionária, tá? Diluída em duas categorias, mas aqui você tem a visão pelas ações ordinárias. Aí nessa visão, o governo federal tem mais de 50%, por isso que ela é uma estatal, como eu tinha falado anteriormente, tá bom? Então essa é a estrutura acionária da companhia. Vocês podem ver o que tem ações de tesouraria, pessoas físicas jurídicas, os fundos, investidores institucionais, mas aqui você consegue entender. Então antes de você comprar uma empresa, tem que entender a estrutura acionária dela, tá? Muito bem, aqui, vou te mostrar um pouco na prática como é que é isso, né? Aqui, o que é 4? Petro 4. Então, quando você vê toda a ação no Brasil com o número 4, quer dizer que ela é uma ação preferencial. Então, ela é uma ação preferencial, ela custa incríveis R$33, R$31, perdão. Então, subiu 33%. Então, quando eu vejo Petro 4, é a ação preferencial, que nós chamamos de PN, tá? E quando eu vejo Petro 3, é a ação ordinária, que eu chamo de ON. Então, aqui, ó, Petro 3 tá 33,81, botei aqui desde o início, então se eu quero votar numa assembleia, se eu quero participar dessa decisão, eu vou ter uma Petro 3, tá bom? Então eu vou ter ali, quanto mais ações eu tiver, eu tenho um controle da companhia. Petro 4 são as ações preferenciais, PN, que eu ganho mais dividendos e tenho preferência nesses recebimentos, tá? Então Petro 3, estão vendo aqui a distribuição, olhando uma janela desde quando ela subiu. Aqui também está olhando uma janela desde quando ela subiu. Podem perceber que as ações preferenciais tem uma diferença quando comparado com as ações ordinárias, né? Então, Petro 3 ordinária, Petro 4 preferencial. Muito bem. Agora aqui, a grande pergunta é como a estatal gera dinheiro, tá? Então, a estatal gera dinheiro da seguinte maneira. Ela tem aqui diesel, gasolina, gás liquefeito de petróleo, querosene de avião, nafta, gás natural, exportação de petróleo e vendas de unidades internacionais. Aqui eu botei uma janela de tempo de 2020, mas que ela dá o seguinte: quais são as duas maiores gerações de receita da companhia? Diesel e exportação de petróleo. E a gasolina. Então esses são os três componentes que geram a maior lucratividade da empresa. E é isso que faz ela pagar os dividendos. Nós já entendemos que ela não vem pagando esses dividendos de maneira recorrente, que só que em 2020 ela começou a pagar dividendos atrativos, tá? Então aí você vê que o que faz ela ganhar dinheiro é o diesel e exportação de petróleo. Então, por isso que quando o petróleo tem uma queda no preço internacional, traz um impacto para a companhia. Por quê? Porque ela precisa exportar petróleo para receber dinheiro. Então, se o dólar está mais barato, ela arrecada menos. Então, se o preço do barril está mais barato, ela também arrecada menos. Então, é sempre importante você entender como a empresa ganha dinheiro. Então, no caso aqui, você entendeu que as três linhas de receita da companhia é diesel, gasolina e exportação de petróleo, tá? Isso coloca ela em uma das 20 maiores empresas pagadoras de dividendos, lá no ano de 2023.
ela distribuiu muitos dividendos, nós já mostramos para vocês no gráfico anterior porque ela se tornou uma grande empresa pagadora de dividendos. Tem muitos projetos, mas ela fez essa distribuição aos investidores. Aqui a gente pode olhar um pouquinho, sempre quando você vai investir numa empresa, é legal você olhar o lucro líquido, e é daqui que saem os dividendos, não se esqueça, né? E é isso que o investidor olha. Quando você recebe os dividendos, lembrando mais uma vez, os dividendos são isentos de imposto no lucro, você recebe já o valor final. Quando eu recebo os juros sobre capital próprio, eu tenho ali um desconto de 15% que já é feito na fonte, tá? Mas também vem como remuneração ao acionista. Muito bem, aqui ó, você está vendo que a companhia apresentou no passado momentos muito difíceis entre 2019 e 2020. Alto endividamento, preocupação com o seu balanço, mas desde 2020, quando o preço da ação chegou próximo lá daqueles R$5 ou R$15, R$20, também 2015, 2016, 2017 foram anos muito complicados para a companhia, porque ela tinha um alto endividamento e, consequentemente, se ela tem prejuízo, ela não paga dividendos. Mas perceba que desde 2020 a companhia voltou a dar lucro. Então, quanto mais lucro ela apresentar, melhor para você, tá bom? Por quê? Porque é dali que saem os seus dividendos. Muito bem, aqui a gente tem uma olhada importante, que é a sua receita. Perceba que desde 2020 a receita vem subindo. Não precisa lembrar também que, em algum momento do tempo, o preço do barril de petróleo ficou mais caro e a companhia aumentou a sua receita. Então, quais são os riscos aqui? Se essa receita cair e não acabar gerando lucro, você não vai ter dividendos. Sempre vem aqui os dividendos, né? Aqui, um ponto importante é riscos e oportunidades de investir em Petrobras. Esse aqui é um relatório do Banco Safra, muito legal. Ele fala o seguinte: por que vale a pena investir na Petrobras, tá? Sólida geração de caixa, plano estratégico, que tem um bom sinal. Quais os riscos, né? Petrobras é uma empresa estatal e não vemos uma privatização em andamento no curto prazo. Sempre tem essa discussão sobre privatização, mas isso não está sendo aqui levantado em questão, mas é uma empresa estatal. Muitas vezes o governo pode criar uma política que não favoreça a empresa. Então, você tem que estar olhando isso aqui e entendendo esses movimentos, tá? Risco de gerência política, então tem esse risco, nós sabemos que o governo tem essa participação, por isso que eu falei anteriormente que muitos investidores preferem olhar empresas totalmente privadas e que não têm a participação estatal. Hoje, um dos atrativos da empresa é o pagamento de dividendos como principal diferença, né? E outra, greve dos caminhoneiros, como aconteceu lá atrás, pode ser uma preocupação por essa questão de distribuição, tá? E aqui ele fala que a empresa atua na captação de exploração, produção de petróleo, refino, gás natural, energia elétrica, logística, comercialização, mas já sabemos também que ela tem ali essas três principais linhas de receita que fazem a lucratividade, a gente entendendo quais são os seus impactos. Com isso, nesse módulo 2, nós conseguimos entender sobre a diferenciação dos ordinários e preferenciais, entender como a empresa gera lucro, a sua composição acionária e entendemos aqui como ela faz essa distribuição dos seus dividendos e no final visitamos ali quais são os riscos da companhia. Normalmente muita ingerência política e aqui uma perda, principalmente o preço do petróleo internacional caindo, mas esse é um risco que hoje a atratividade de dividendos é um diferencial. Algumas discussões sobre isso é que hoje o governo ele precisa de muito dos dividendos da Petrobras para manter as suas contas públicas. Então muitas pessoas olham que o governo talvez trate de maneira diferente a companhia, porque se essa empresa começar a ter prejuízo e não conseguir conquistar o lucro, nós poderemos ter uma perda nos dividendos. Se os dividendos caírem, é menor a arrecadação para o governo. Então esse é um ponto super importante. Até o próximo bloco.